Aí. Vamos lá. E aí, você começou? Você quer ver lá? Começou. Tá aparecendo aqui. Já tá. Já estamos ao vivo? Um pouquinho atrasado aqui, mas estamos ao vivo. Contigo. Boa noite, irmãos, tudo bem? Paz do Senhor esteja com todos. Estamos aqui agora reunidos aqui para falar com vocês um pouco sobre essa coisa que tem afligido as pessoas no mundo hoje. É um tema que tem sido debatido em toda a mídia, em todo lugar. Algumas pessoas estão até cansadas já de ouvir falar dele. Mas nós decidimos pensar aqui como que um cristão deve agir em relação ao problema do coronavírus. Como que a gente pode trabalhar as discussões que têm nascido no seio da igreja a respeito desse tema. Vamos começar, mas no final a gente vai estar fazendo perguntas e respostas. Mas vamos começar agora. O reverendo Uriel vai estar dando uma pequena introdução para os irmãos, uma palavra de conforto, e a gente vai estar ouvindo ele agora. Queridos, boa noite. Muito bom estar aqui, poder falar um pouco dessa temática, né, que tem afetado aí a nossa nação nesses últimos momentos. E o desejo do nosso coração é que seja um tempo precioso, né, para a nossa vida, que Deus realmente tenha misericórdia e alcance o nosso coração, alcance a nossa vida, nos guarde, nos proteja. O desejo do nosso coração é que você saia nessa noite com essa palavra, de forma que o seu coração fique acalentado, mais tranquilo, mais em paz, diante da certeza do cuidado de Deus sobre a sua vida, né? Lembrando que o salmista diz que o Senhor está no céu, mas os olhos dele estão atentos às coisas que acontecem aqui na terra, nessa certeza de que o Senhor está olhando para nós, que nós devemos viver dia a dia, devemos caminhar na certeza de que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Isso precisa fazer parte do nosso coração nesse tempo, de medo, de angústia, de incertezas, mas a incerteza em relação ao ser humano. Mas no Senhor nós temos a plena convicção e a plena certeza de que Ele está no controle de todas as coisas e Ele cumprirá com o propósito dele. A palavra do Senhor diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E Ele está no controle. E eu creio que o propósito dele, a vontade dele é perfeita sobre a nossa vida. E nós aprendamos a viver essa realidade na presença do nosso Deus, mesmo em meio a esse momento de caos que a gente está vivendo relacionado aí ao coronavírus, né? Que Deus assim nos abençoe e nos fortaleça em nome de Jesus. Vamos orar? Pedir a graça de Deus. Pai querido, nós te louvamos por essa noite, pelo privilégio de estar aqui nesse momento, a poder pensar, meditar e conversar um pouco a respeito da nossa vida como igreja, como nós devemos nos portar, o que nós devemos fazer para passar por esse momento tão difícil, Senhor, como cristãos, como igreja, esse momento que talvez a gente não consiga estar reunidos como nós gostaríamos, com a igreja reunida, se abraçando, mas como a Tua palavra diz, também há tempo de deixar de abraçar. Isso não quer dizer que nós não somos igreja, isso não quer dizer que nós não amamos os nossos irmãos, isso quer dizer que nós temos preocupações e aquilo que é responsabilidade nossa, nós queremos fazer, ó Pai, nos guardar, para que nenhum dos nossos venha a ser afetado, nenhum dos nossos venha a sofrer. Mas pedimos que nesse tempo a Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia nos alcance, que o agir do Senhor seja derramado sobre a nossa vida, Pai querido, que a ação do Espírito Santo do Senhor seja poderosa sobre a nossa nação. Abençoe os médicos, ó Deus, que estão na linha de frente, cuidando daqueles que estão afetados por essa doença. Abençoe, Senhor, aqueles que trabalham nos mercados, ó Pai, nas quitandas, ó Deus, nos comércios, que cuidam aí do alimento que vem para as nossas mesas, ó Pai. Abençoe os caminhoneiros que estão fazendo os transportes do alimento, cada uma daquelas pessoas, Senhor, que estão na frente, ativos para que a nossa sociedade não pare, para que haja alimento na nossa mesa, para que haja remédio nos nossos hospitais.
Nós oramos para que o Senhor abençoe essas pessoas, Senhor. Quantos nós não conhecemos que trabalham no transporte, que trabalham em hospitais, que trabalham, Senhor, em mercados, em tantos outros lugares. Pedimos que o Senhor os abençoe, os guarde, os sustente nesse tempo. E cuida da tua igreja, cuida do teu povo, que a nossa confiança esteja no Senhor, que a nossa dependência esteja no Senhor, que nós nunca deixemos de crer que o Senhor está no controle de todas as coisas, depositar no Senhor a nossa vida e a nossa esperança. Nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é a primeira vez que nós estamos fazendo uma live assim, né? Então, se alguma coisa não sair normal, nos perdoe, mas a tentativa aqui é boa, de poder abençoar a sua vida e a vida das pessoas que você ama, que nós amamos também, tá bom? Então, se você está nos assistindo e você quiser mandar alguma pergunta para a gente, pode mandar. Nós estamos aqui também ativos na internet para ver se tem alguma pergunta aqui, e dentro do possível a gente vai tentar responder baseado naquilo que a palavra de Deus nos ensina, nos instrui, tá bom? Esse é o desejo do nosso coração, que você seja abençoado tanto nessa noite se você estiver assistindo, ou quanto no momento que você estiver assistindo na sua casa, no celular, independente da hora, né? Mas que seja precioso para a sua vida, em nome de Jesus. Então, irmãos, a gente vai começar agora com o pastor vai estar dando uma palavra. Logo após ele estar dando a palavra, a gente vai estar respondendo algumas perguntas, algumas que nós recebemos, outras que nós mesmos já preparamos. Mas os irmãos têm sempre uma liberdade para estar mandando as perguntas aí no chat, que eu vou estar anotando, as mais interessantes a gente vai estar tentando responder aqui para os irmãos. Ok? Tá bom. Queridos, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós estamos aí com essa pandemia, né, do coronavírus, todo o alerta da nossa nação, dos nossos governantes, prefeitos, governadores, presidente da República, né, todos preocupados com a realidade que nós estamos vivendo. E uma das primeiras coisas que eu queria lembrá-los, na verdade, isso já tem sido falado pelos nossos líderes, está relacionado a que não é o momento de nós ficarmos desesperados, não é? Pelo contrário, é o momento da gente ter muita calma, é o momento da gente agir com prudência, agir da forma correta, é o momento da gente ficar em casa, como tem sido dito, principalmente os idosos, as nossas crianças. A gente precisa se precaver e se cuidar, né, em relação à nossa vida, à nossa saúde. Temos pedido aí encarecidamente aos idosos para que fiquem em casa. Eu sei que às vezes é difícil ficar em casa, mas lembre que o fato de vocês saírem para a rua, não é só preocupação com a vida de vocês, mas também com os outros que envolvem, né? Os filhos, os netos, os genros, as noras, as esposas, né? Ou os maridos. Então é um momento de não se colocar em risco e também não colocar a família em risco, tá bom? É um outro momento importante também, queridos, para a nossa vida. É o momento de demonstrar como cristãos, ou se talvez você ainda não é um cristão, mas o amor ao próximo, né? A preocupação com o próximo. Por exemplo, você vai no mercado, se você for no mercado, você não precisa comprar comida para 5 meses, né? Lembre-se de que existem pessoas que ainda precisam ir nos mercados, comprar alimento, comprar produtos de limpeza, álcool gel, que é uma das coisas que tem sido difícil de encontrar. Então não adianta eu ir no mercado e comprar tudo e deixar as outras pessoas sem. Então a gente precisa demonstrar o amor ao próximo, a gente precisa demonstrar o amor ao próximo também relacionado às nossas à diminuição, né, de nós estarmos presentes nos comércios, nos lugares que não são tão necessários para a nossa vida nesse momento, né? Então, se você estiver aqui no mercado, vá no mercado, mas com cautela, vá sozinho, não leve o filho, vá uma pessoa que não seja idosa. Compre para o seu avô, para a sua avó, né, para o seu tio, para a sua tia, para a sua mãe, para o seu pai, mas deixe eles em casa, deixe os seus filhos em casa, não vá com a família para o hospital. Então, demonstrar isso nesse momento. E eu acredito também que, como igreja, é um momento que a gente tem para aprender algumas coisas, né, Marcos? É um momento que a gente tem para aprender a confiar em Deus, a depender do Senhor, a ter a nossa esperança no Senhor. É momento para nós firmarmos o nosso coração com o nosso Deus, estarmos
mais próximo dos nossos, né? Aqueles que já estão em casa em quarentena. Aproveita os filhos, aproveita a esposa, o marido. A gente vive numa vida tão corrida, tão maluca, não é verdade? Muita gente fala, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Bom, agora tem tempo. Você não tem tempo para ver sua sogra, agora você vai ver. Agora tem que ver a sogra. Então aproveite esse tempo, né? Curte seus filhos, curte sua esposa, seu marido. Aproveite esse tempo para estreitar o relacionamento dentro dos lares. A gente às vezes está tão focado em tantas outras coisas e a gente esquece desse momento de casa. O ser humano está tão preocupado com dinheiro, que a gente está esquecendo o momento precioso que nós precisamos ter com os nossos familiares. Então aproveite esse tempo também, tá bom, queridos? A priori, assim, é um pouco disso, e daqui a pouco nós vamos falar algumas outras coisas que acredito ser importante também, e no decorrer das perguntas talvez a gente alinhe algumas outras questões que eu pautei aqui para a gente conversar, tá bom? E aí, Marcão? Uma das dúvidas que tem ocorrido bastante aí, os debates, tem passado por todo, tem ouvido pastores até discutindo, irmãos têm perguntado, até um dos nossos irmãos colocou lá na pergunta na nossa postagem, é que se essa postura, pastor, da gente estar fechando nossas igrejas, cancelando cultos, cancelando reuniões, o irmão Diego havia perguntado para a gente se isso é sabedoria ou é pecado, o que está acontecendo? Eu acho que uma das coisas que a gente tem que lembrar, e tem sido falado aí, é que o que fechou foi o templo, né? Essas 4 paredes aqui. Nós não deixamos de ser igreja, nós somos igreja onde nós estivermos. Então nós podemos ser igreja nos nossos lares, podemos ser igreja aonde nós estivermos reunidos. Eu acredito que isso é uma questão de prudência, como eu falei agora há pouco, isso é uma questão de demonstrar o amor ao próximo. Eu não quero me contaminar, não quero afetar a minha família, então da mesma forma eu não quero contaminar o meu irmão, eu não quero afetar a saúde física do meu irmão. Então eu acredito, né, talvez tenha outros pastores que possam pensar diferente, mas eu acredito que é um momento de prudência nós estarmos fechados, parados no sentido de culto, né, não termos cultos especificamente nas nossas igrejas. E eu acredito que é necessário para nós demonstrarmos o cuidado de nós, da nossa vida, né? Tem um texto da Palavra de Deus, Lucas 21, eu queria dar uma lida aqui rapidinho para você. Ele fala um pouco desse sentido de nós cuidarmos de nós, né? Termos essa essência do cuidado com a nossa vida. Lucas 21, 34 a 36, diz assim, olha só: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra, né? Então, vigiai, versículo 36, pois o tempo todo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. É uma exortação de Jesus aqui a respeito da vigilância, né? Então, acautelai-vos para que nunca suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com consequências, né? Pecados, embriaguez, orgia, mas também com as preocupações desse mundo. Nós temos que nos acautelar, temos que tomar cuidado. Paulo, quando vai falar para Timóteo em um determinado momento da sua vida, ele diz: cuide de ti mesmo, né? Cuide da sua vida, cuide da sua caminhada. E eu acho que como igreja essa é a nossa responsabilidade, é cuidar da nossa vida. E eu como pastor preciso cuidar dos membros da minha igreja, preciso cuidar das ovelhas. E eu acredito não ser prudente, Marcos, nesse momento eu colocar as minhas ovelhas em risco. Então, como é que eu vou colocar a Dona Maria, né, Dona Maria Almeida, mais de 80 anos, em risco vindo para cá? Outras pessoas que a gente tem aqui no seio da nossa igreja. Então, acho que pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus, que nos leva a viver contrário àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Fechar a igreja, 4 paredes, fechar as portas, é uma precaução. Eu creio que ser uma prudência, né, para nós demonstrarmos que a nossa vida é uma vida de adoração ao nosso Deus, independente se eu estou aqui, se eu estou em casa.
mas agora eu posso ser igreja onde eu estou. Eu posso não estar com a igreja aberta, mas eu posso ser igreja, me contactando com você, conversando contigo pelo telefone, pelo WhatsApp. Eu posso viver a igreja dessa mesma forma. Você já parou para pensar, Marcos? Se nós fôssemos impedidos de cultuar a Deus aqui, como é que seria? Eu estava vendo isso e alguns comentários hoje, até foi bem engraçado, minha mulher estava vendo essas coisas e as pessoas confundem muito o lugar de culto com templo. Exatamente. A gente está aqui, isso aqui foi construído como um lugar para a gente estar adorando em comunhão, estarmos todos aqui juntos. Porém, o culto, ele se faz onde a gente, em qualquer lugar que nos reunimos para adorarmos a Deus. Exato. Estava questionando até, no caso de, se ocorresse uma perseguição, alguma coisa, algo pior, a gente perdesse esse lugar, nós ficaríamos sem lugar de culto. Acho que quando Jesus diz que, mesmo que onde quer que a gente esteja, orando, se a gente se juntar uma, duas ou três pessoas, Ele estará ali no nosso meio. Aquilo ali é uma igreja. Exatamente. Estando em reunião para comunhão. Exatamente. Tem uma outra questão que foi levantada também, não sei se, acho que vai ser rápido para a gente responder e passar já para a próxima, é que está acontecendo das prefeituras, dos estados, estarem decretando o fechamento das igrejas também, acontecendo coisas assim. Sim. E então surgiu-se a dúvida, onde que está o limite do poder público dele agir assim, entrando na esfera da igreja? Na verdade, isso não, pelo que o senhor presidente da República tem falado nesses últimos dias, isso não cabe à prefeitura, né? Nós temos direito constitucional de manter as nossas igrejas abertas. Então, se o presidente está falando que quem decide isso é o alto escalão, Mas assim, eu acredito que se os nossos governantes, os deputados, os nossos prefeitos entendem que é momento de risco, a palavra de Deus também diz para a gente ser obediente às nossas autoridades, né? Então não tem por que nós irmos contra as nossas autoridades. Se eles estão preocupados com a vida do povo, por que eu, como pastor, vou estar preocupado com as minhas ovelhas? Qual o exemplo que eu estou dando, afrontando as minhas autoridades? Se fosse um outro momento, se fosse um momento de perseguição, eu até entenderia que a minha Constituição, a Constituição do meu país diz que quem vai determinar isso não são os prefeitos e tal, é o governo, é o presidente da República, é o alto escalão. Se fosse um momento de perseguição, ainda deveria abrir as portas da igreja, porque a palavra do Senhor diz que se nós formos perseguidos, temos que dar graças a Deus, celebrar e se alegrar, perseguidos por causa do Evangelho. Mas eu acho que é simples, ser firmes. Eu acho que se é uma preocupação com o povo, eu também estou preocupado com o meu povo. Eu quero que eles fiquem bem, porque eu quero que o quanto antes essa igreja fica cheia de novo, né? Esteja com todo mundo junto adorando a Deus. Nesse momento a gente não pode, então eu acho que é simples, seguir e vamos crendo na graça de Deus. Então aí surge mais uma questão, se a gente vamos fechar a igreja, vamos cancelar os cultos, as reuniões, o que a gente vai fazer então? A gente vai ficar em casa assistindo Faustão? Não, de forma alguma. Se nós estamos fechando as igrejas, nesse momento, por causa dessa questão específica, é momento de nós estarmos como família próximos do Senhor. Então eu acredito que nós temos que estar em casa, mas como diz o Salmo 1, a nossa mente tem que estar conectada em Deus, né? É meditar na lei do Senhor de dia e de noite, ou seja, é viver a realidade da vida de Deus na nossa vida diariamente e o dia todo. Ou seja, se você está em casa e você tem a oportunidade de conectar o seu celular, o seu de culto na televisão, a sua própria televisão tiver isso, então coloque louvores, coloque canções de adoração ao Senhor, pegue momentos para você ler as Escrituras, para você ter a sua devocional, para você buscar mais a Deus, conhecer mais a Deus. Momento de você dobrar o seu joelho, orar, ou sentar na cadeira e orar, independente do jeito que você vai orar, mas é momento de você estar mais atento a Deus. Eu acredito que nesse momento, na verdade, Marcos, aqueles que estão mais preocupados em assistir Faustão, Sessão da Tarde, eu nem sei se existe mais isso, eu, graças a Deus, estou longe dessa realidade, mas eu acredito que a gente está tão assim, que automaticamente a gente já fica com essa preocupação interna e diariamente a gente fica, Deus guarda a gente, né? Sustenta, Deus abençoa a nossa nação. A gente lembra dos nossos pais, né? Os
meus pais estão em Mogi Guaçu, então a gente fica preocupado, Senhor, guarda os meus pais, guarda as minhas irmãs, né, em São Paulo, em Campinas, os meus sobrinhos, os meus cunhados, irmãos da minha esposa. Então, eu acho que para nós cristãos, naturalmente, essa realidade da vida de Deus deve ou deveria ser assim. Acho que acaba fluindo mais, então a gente está mais conectado com Deus durante o dia. E a consequência disso é essa realidade, Marcos. Eu acho que a gente começa a buscar mais a Deus de forma natural. Então, você coloca uma música, ou você coloca um filme cristão, tem muitos filmes cristãos aí muito bons, né, que podem ser colocados agora. A gente pode citar Quarto de Guerra, Prova de Fogo, Corajosos, Desafiando Gigantes, Deus Não Está Morto, 1, 2 e 3, outros filmes que você pode assistir aí que vale muito a pena. Então aproveitar esse momento para isso. Os antigos também são muito bons. Os antigos são muito bons, são maravilhosos. Você tem que conectar lá também. Morreu. Ok. Então, já com isso, tem surgido muito a ideia do relembrado, né? Culto familiar. Isso. Que era uma prática comum entre os cristãos que a gente acabou com o tempo deixando de lado, né? Sim. E tem se trazido isso de volta à tona, até alguns pastores postaram manuais de como fazer um culto familiar. Eu peguei alguns textos aqui que tratam sobre esse assunto, em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18, 19 e 20. Deuteronômio 11, 18, 19 e 20 diz assim: Gravai estas minhas palavras no vosso coração e na vossa mente, atai-as como sinal em vossas mãos, e afixai-as nas vossas testas, como memorando entre os vossos olhos. Ensinai os mandamentos do Senhor aos vossos filhos, conversando acerca deles quando estiverdes sentados em casa e nos momentos que estiverem andando pelos caminhos, ao deitardes e quando vos levantardes para um novo dia. Tu os escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Exatamente. Como está a Não? Eu acho que é isso aí. A gente perdeu muito disso, né? A gente, juntar o pai, pegar a esposa, as crianças, juntar na sala, sentar e... Sim. Tem um detalhe, Marcos, que às vezes acontece também, né? Fala assim, mas sou só eu na minha casa, meu pai não é, ou minha mãe não é, ou meus irmãos não são, ou meus filhos não são, ou minha esposa, meu marido, sucessivamente assim. Mas eu acho que independente disso, mesmo que você seja sozinho, você pode aproveitar, convide-os para participar de um momento de culto no lar e o faça, seja sozinho, ou seja com a família reunida, ou com 2 ou 3, mas o faça, porque isso deve ser uma prática, né, na nossa vida, na nossa caminhada. Eu acredito que é importantíssimo nesse momento. Acho que é um bom momento para a gente estar resgatando esses tesouros que a gente perdeu. Sim. E não só sobre isso, porque preparar o lar, você que acabou de casar, por exemplo, como eu sou casado novo, 1 ano e pouquinho de casamento. Você que é casado novo, está preparando para ter filhos, imagine que tipo de lar você quer dar para eles. Então penso que vai ser mais difícil depois você começar a fazer isso do que você começar agora, já com a sua esposa, preparar o seu lar para que vocês tenham um ambiente onde seu filho esteja sempre envolto na palavra de Deus, sempre andando, sendo ensinado no caminho que ele deve andar. São tempos áureos para a gente lembrar disso, né? É aquela questão, né? Temos que lembrar que mesmo com toda a tribulação, Deus sempre quer nos ensinar alguma coisa, Ele sempre quer o melhor para a gente. Sim. Mas aí surge uma questão. Tem um movimento hoje em dia chamado desigrejados, que eles podem usar esses argumentos que a gente acabou de falar aqui para falar que não precisa vir para a igreja. Como que a gente responderia a eles? Responderei que Deus nos criou para viver em comunhão, não para viver sozinhos, né? Lembrar que a nossa intimidade com Deus é individual, a nossa salvação é individual, mas somos chamados para viver em igreja, né? A gente pega a igreja primitiva de Atos 2, Atos 4, vai dizer que eles estavam reunidos, né? Tudo era comum, eles se preocupavam uns com os outros, eles estavam juntos, adorando, buscando, mas vivendo a realidade do ensino dos apóstolos, né? A doutrina era ensinada. Isso acontecia de que forma? Comunidade, né? Mais de 5.000 pessoas são batizadas com Pedro, se eu não me engano. Eles estavam como? Estavam como comunidade reunida, né? Como igreja reunida. Então,
Os desigrejados usam esse exemplo: eu sou igreja, né? Então eu sou igreja onde eu estou, não preciso de tempo. Não, você precisa. Como você vai amar o próximo sozinho? Exato, como você vai viver a comunhão, como você vai saber da necessidade do outro, como você vai proclamar o Evangelho. Não, eu posso proclamar para um, para outro aqui, ali, lá, mas a realidade das Escrituras é uma comunhão. O povo vai, nos Salmos, por exemplo, vai para adorar o Senhor, mas está indo como? Junto, unido, não está sozinho, né? Então não é momento para usar dessa desculpa: não, agora eu faço isso na minha casa, está vendo? Eu vou fazer. Não. Eu acho que é momento da gente buscar Deus sim nos nossos lares, clamar a presença de Deus, mas é momento da gente também deixar ferver no nosso coração aquele anseio de estar junto, de abraçar, de falar assim: as igrejas vão abrir de novo e nós ansiarmos para poder chegar aqui e fazer uma celebração, né, em adoração, com alegria, junto com os irmãos. Não chorar com os que choram. Como vamos fazer isso sozinho? Não tem como, né? Tem que estar unido com os outros irmãos. Vamos para a pergunta número 6, né? Você está perguntando tudo isso? Já. Então, estamos em casa, não temos culto, aí temos crianças pequenas, nossas famílias têm crianças pequenas, e a gente tem sempre aquele trabalho de trazer o filho para a igreja, né? O pequenininho para a igreja. E aí, o que falar para eles nesse momento que nós não estamos indo para a igreja, o que está acontecendo lá fora, que não pode sair para brincar na rua, coisas assim? Marcos, eu acho que é assim, tem que ser muito sincero, né? Primeiro depende da idade da criança. Tem uma certa idade que ela ainda não vai entender, não vai compreender. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho a Sofia de 2 anos e 11 meses e tenho o Davi de 5 anos. Então a Sofia, não adianta eu querer explicar para ela: olha, estamos passando por uma fase que ela vai virar e falar assim: papai, vai dar risada e vai sair brincando. Mas eu tenho o Davi de 5 anos que já entende alguma coisa. Então o que eu faço é explicar para ele por que a gente não está saindo de casa, por que quando o papai sai, o papai volta e já toma banho, por que nós não estamos indo. Então a gente tenta falar numa linguagem que ele entenda: olha, tem um bichinho que está espalhado no mundo e esse bichinho pega assim, assim, assado, de uma forma que ele vai compreender. Teve alguém que fez na internet uma demonstração com orégano, água e detergente, explicando que você molha o detergente no dedo, a hora que você coloca na água, o orégano ele espirra assim, dizendo que a gente tem que se limpar, sempre estar limpinho. Por isso que o papai, quando sai, volta a tomar banho, para que esse bichinho não pegue, não. Então assim, a gente tem que usar a criatividade e de repente também usar os acessórios necessários aí para a gente explicar para os nossos filhos, né? Agora, se os nossos filhos são um pouquinho maiores, eles já têm uma compreensão maior, então nós temos que ser claros, explicar o que está acontecendo, mas falar da realidade de que Deus está no controle, de que Deus sabe o que está acontecendo, por que Ele está permitindo isso acontecer. A gente tem que explicar que Deus é soberano sobre todas as coisas e temos que mostrar a realidade que a gente está vivendo com um cuidado, mas nunca deixando de falar para a criança que apesar de tudo nós continuamos amando a Deus, servindo ao Senhor, honrando e crendo na soberania e no cuidado dele sobre a nossa vida. Irmão, só lembrando, irmãos e quem não for da nossa igreja também, todos que estiverem assistindo, vocês podem estar mandando perguntas no chat aí embaixo que a gente vai tentar responder. De vez em quando eu estou olhando para baixo aqui, gente, para ver se tem alguma pergunta, tá bom? Então eu vou, já que o meu parceiro aqui, o notebook dele morreu, então eu vou olhando aqui para ver se tem alguma pergunta para a gente responder. Então, diante disso, o que a gente pode aprender de uma situação como essa que está acontecendo? O mundo inteiro se fechando, o mundo inteiro tudo mudando. O que a gente consegue tirar dessa situação, tanto como cristão, quanto para todo mundo? Boa pergunta. Bom, o que a gente pode aprender? Bom, tem várias coisas que a gente pode abordar nessa pergunta, né? Na verdade, a gente pode abordar no sentido da realidade de que Deus ele está no controle de todas as coisas, né? Na realidade de que Deus ele tem um propósito para todas as coisas, e a gente pode entrar a abordagem na realidade de que Deus também pode, com essa situação, estar permitindo nós voltarmos a repensar a nossa espiritualidade. Então depende de que área que a gente quer entrar. Então a primeira coisa que eu acho que a gente tem que aprender com isso, Marcos,
Deus não perdeu o controle da situação, tá bom? Eu acho que isso é uma das coisas que o povo tem pensado, né? Mas Deus está no mesmo lugar como ele sempre esteve, o ser humano vive em alguns momentos consequências dos seus próprios erros, dos seus próprios anseios e desejos, mas eu acho que a gente aprende a depositar no Senhor a nossa vida nesse momento, né? A olhar para a nossa história e perceber que nós somos nada, né? Nós dependemos totalmente de Deus, né? Nós temos aí um vírus que pode nos afetar e em questão de dias nos levar a óbito. Então a gente aprende que nós temos que depositar no Senhor a nossa vida. Quando a gente fala isso, por exemplo, Isaías 46, 9 a 11 diz: lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus, que não há outro, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chama a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei, tomei este propósito, também o executarei. Uma das coisas que a gente precisa aprender é que Deus é soberano, que Deus está no controle de todas as coisas, e que Deus sabe por que Ele permitiu que isso acontecesse. Outra coisa é que nós temos que aprender que a busca desenfreada pelo sucesso do ser humano não vai levar a lugar nenhum. Como a gente falou lá no início, né? Tanta preocupação por dinheiro, por ganhar, por ter, que a gente deixa de viver. Eu acho que Deus também está nos dando uma oportunidade de repensar a nossa vida, a gente voltar a viver, não sobreviver, né? A gente precisa viver. Então são oportunidades que Deus, eu acredito, que nos dá, como eu falei, né? Nos relacionar mais com os nossos filhos, com as nossas esposas, pensar um pouco mais no seio familiar. Às vezes não vale a pena ter essa luta doida, desenfreada, né? Do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a alma, como diz as Escrituras. Salomão disse no livro de Eclesiastes, quando vai narrar o livro de Eclesiastes é incrível nessa questão. Ele narra dois mundos. Sim. Ele narra o mundo do homem sem Deus e narra o mundo do homem que tem perspectiva que tudo acontece no seu tempo. E Salomão vai dizer que o sol sobe, se põe, sobe de novo, se põe. O rio vem, corre, vai para o mar, e corre de novo e nunca enche o mar. E as coisas se repetem, e as coisas parecem não mudar. Então mais para frente ele vai perguntar, o que eu tiro do meu trabalho, todo o meu suor, de tudo que eu faço, tudo que eu criei no mundo, porque eu construí impérios, construí um reino igual o Salomão construiu, era rico, todo de possessões. E ele pergunta assim, ele diz assim: eu vou morrer, meu filho que não fez nada vai pegar e isso não é bom. E ele vai dizer mais: daqui tanto tempo eu serei esquecido, ninguém vai se lembrar do que eu fiz, quem que eu era, o que eu fui. E sempre nos lembrando, né, de que a gente não é tão alto quanto a gente imagina, e que quem está no governo de tudo, que tem tempo é Deus. Tem um louvor, eu acho, traduzir como assim, na verdade é uma carta que Nabucodonosor escreve para Babilônia, logo depois que ele volta da sua loucura, e ele vai dizer em Daniel, está registrado em Daniel, capítulo 4, e Nabucodonosor vai dizer assim, que todos os seres da terra são reputados em nada diante de Deus, e que ele faz o que quiser com os exércitos do céu, os anjos, com os homens da terra. Estou pedindo para você falar um pouco mais alto. Opa, irmãos, desculpa. Que Deus, Nabucodonosor louva a Deus, o fato de que todos nós somos reputados em nada e ele faz o que ele quer. Deus tem o poder de fazer tudo o que ele quer e tem seus propósitos firmes. A gente tenta governar o mundo, mas a gente não consegue. Foi isso que aconteceu com Nabucodonosor. Ele se achava Deus, mas Deus então mostra que ele, tirando Nabucodonosor do trono, a Babilônia não acabou sem ele, e que o mundo não acabou sem ele, mas quando ele volta, o reino dele está lá, o mundo está aqui, e agora ele tem que reconhecer que quem governa o mundo, quem põe rei tira rei, quem que governa tudo que vai acontecer é Deus. Tem um outro texto das Escrituras que fala assim,
Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas às coisas deste século, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então isso eu acho que é uma das coisas que a gente precisa aprender nesse momento. Se a nossa esperança, exato, se limita apenas ao que está acontecendo aqui, nós somos os mais infelizes. Paulo fala que a gente tem que olhar para as coisas do alto, viver as coisas do alto, a realidade da vida de Deus. Eu acho que Deus está nos dando essa oportunidade de voltar os nossos olhos para Ele, firmar o nosso coração com Ele, e esperar que a vontade e o propósito dele seja feito na nossa vida. É bom, perfeito e agradável. Então são oportunidades que Deus está nos dando agora de rever o que significa ser cristão, o que significa dizer que é cristão, o que significa Deus para a nossa caminhada, para a nossa fé. Agora eu penso pensando na perspectiva daquela pessoa que pegou o vírus, ou que tem algum parente que pegou o vírus e, como tem acontecido, pode acontecer, esse parente levou-se a óbito, perdeu esse parente, ou ainda mesmo durante o processo ele está sofrendo muito, aquela pessoa está vendo o seu parente sofrer, seu amigo sofrer, e ela pergunta: por que Deus permite o coronavírus? Ou aquela pergunta, por que estamos vivendo isso? Por que Deus? Vamos lá. Primeira coisa, eu acredito que isso está relacionado à queda. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas boas e perfeitas, e tudo era bom, muito bom, mas o homem decidiu viver por conta própria e falou para Deus: obrigado por deixar que daqui para frente eu me viro. E com essa decisão do homem, com a corrupção, o pecado entra na história da humanidade, e com o pecado, tudo aquilo que era perfeito agora se torna imperfeito. Então, Marcos, eu acredito que um pouco de muita coisa que a gente vive está relacionado a essa consequência da corrupção, a consequência do pecado. Aí entrou a morte, entrou a dor, entrou o choro, entrou tudo aquilo que vem contrário à criação, aquilo que era perfeito. Uma das coisas que nós precisamos lembrar, Marcos, é que isso não vai ser assim para todo sempre, Jesus veio para morrer numa cruz por nós, para levar tudo sobre Ele, para que nós tivéssemos a oportunidade da eternidade. Ou seja, aquilo que foi perdido no Éden foi reconectado com Jesus Cristo na cruz do Calvário, na sua ressurreição. Agora, Deus permite? Permite. Por quê? Soberania dele. Ele é soberano, Ele é Deus. Tem coisas que a gente não vai entender. Aí a gente pode entrar em dois pontos. Primeiro, pode ser que seja o coronavírus, consequência do ser humano. Pode ser isso, como pode não ser. Pode ser coisas de pecado, como pode não ser. Por quê? Tem um texto lá de João capítulo 9 que diz que tem um cego e chegam para Jesus e perguntam: quem pecou para que ele nascesse cego? Preguei sobre isso alguns dias atrás. Jesus responde: ninguém pecou, ele nasceu cego para que se fosse manifestado nele a glória de Deus. Então tem coisas que Deus permite para que a glória de Deus seja manifestada. Coronavírus, a gente não pode dizer, existe uma discussão aí, instâncias superiores, deixe com eles, mas a nossa questão é: se Deus permitiu, o que Ele quer nos ensinar com isso? Qual é o propósito dele em relação a essa permissão do coronavírus? E aí nós nos debruçarmos diante do nosso Deus e buscarmos a Ele para que Ele responda na nossa individualidade. Eu não posso dizer para as pessoas por que Deus permitiu que o seu familiar falecesse, por que Deus permitiu que o seu ente querido viesse a ser infectado, mas o que eu posso dizer para você é: dobre o seu joelho, ore, busque a presença de Deus, que a palavra do Senhor diz: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Deus diz que se nós buscássemos a Ele, se nós orássemos, se nós arrependêssemos dos nossos erros, Ele ouviria do céu, perdoaria nosso pecado e sararia nossa terra. Então eu sei que Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas, e eu preciso confiar nele e buscar a presença dele, para que Ele fale ao meu coração relacionado a essa questão. Por que estamos vivendo isso, Marcos? Volto a dizer, pode ser consequência do ser humano, de algumas escolhas, pode ser algo que Deus quer ensinar e permitiu isso para ensinar alguma coisa para a gente, creio nisso,
Agora, o que Ele quer ensinar? O que Ele quer ensinar para mim, eu vou buscar. O que Ele quer ensinar para a nossa nação, a gente precisa estar atento. Tem vários bilhões de pessoas aí que Ele pode estar querendo ensinar uma coisa para cada um. Exatamente. E eu estava ouvindo uma palavra essa semana sobre providência. A providência de Deus. E aí o pastor que está falando ali, ele vai tratar de causas primárias. De Deus como causa primária de todas as coisas. Sim. Mas ele levanta o ponto que existem causas primárias e causas secundárias. O mundo hoje, ele trata de transformar as causas secundárias nas causas primárias, né? Mas a gente sempre tem que lembrar que a causa primária de tudo, não só no começo, lá quando tudo começou, mas em todas as coisas que acontecem. Esse pastor diz, tudo que acontece na sua vida, no dia a dia, a causa primária de tudo é Deus, porque Ele tem um propósito para tudo. Sim. E Romanos capítulo 12, versículo 28, aquele sempre texto que a gente lembra nesses momentos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, em que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, este também chamou, aos que chamou, este também justificou, e aos que justificou, este também glorificou. E daí eu quero passar para a última pergunta que eu coloquei aqui: o que será de nós? Boa pergunta. O que será de nós? O coronavírus vai matar todo mundo, vai destruir todos os países, Não e sabemos. a humanidade vai acabar? Não sabemos. Não sabemos. Se for isso, Jesus deve estar voltando, né? As trombetas já vão tocar e ele vai chegar. Mas a gente não sabe o que vai ser de nós, né? Na verdade, a gente está falando aqui, não sabe nem se nós já fomos infectados por isso, pelo corona, na verdade. Porque demora-se 14 dias, 10 dias. Teve um presbítero que acabou de mandar uma mensagem para mim falando que é para a gente ficar um pouquinho mais longe. É verdade, né? Não tem como saber o que vai ser de nós. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, Marcos, é o momento de olhar para as Escrituras. Eu separei alguns textos aqui, não poucos, mas lembrar de alguns textos, por exemplo: o Senhor está no seu santo templo, nos céus, e nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Isaías 56, esse foi o Salmo 11, verso 4. Isaías 57:15 diz: porquanto assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre, cujo nome é santíssimo, habita no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com o contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Temos o Salmo 121, elevo meus olhos para o monte, onde virá o meu socorro vem do Senhor, Criador que sai da terra. Nós temos vários textos: Salmo 46, de 1 a 11, Deuteronômio 4, 7, Salmo 18, 2, 9, 9, 145, 18, o Senhor está junto de todos aqueles que o invocam seu nome, de todos que clamam por sua presença com sinceridade. Provérbios 14, 26, aquele que teme ao Senhor é abençoado com todo o amparo e segurança, força e refúgio também para os seus filhos. 1 Pedro 3,12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às orações, entretanto a face do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Salmo 23, 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Ou seja, o que vai ser de nós? Não sabemos. O que nós sabemos é que Deus nos chama a viver a realidade da vida dele em nós, de confiança, de que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é aquele que edifica o nosso lar, Ele é aquele quem trabalha. Se o Senhor não edificar, em vão trabalha, né? Em vão essa realidade, em vão vigia o sentinela, né? Então, o que vai ser da gente? Eu não sei. O Salmo 73, 26 diz: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Eclesiastes 3, de 1 a 8, há tempo para todas as coisas, Marcos. Então, não sei. Eu sei de uma coisa: eu sei o que pode ser de mim enquanto Deus me permite estar vivo. O que eu posso fazer? Quais devem ser as minhas posturas? Você que está ouvindo, querido, o que pode ser de você? Ser um adorador, ser um homem ou uma mulher temente a Deus, ser alguém que vive a realidade do Senhor, ser o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu socorro,
o Senhor ser aquele em quem você deposita agora toda a sua vida, e o que pode ser de nós é uma rendição à vontade e ao propósito de Deus, é uma rendição ao governo de Deus. Não é isso que a gente ora na oração do Pai Nosso? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então eu acho que o que deve ser de nós agora é essa entrega total ao governo de Deus sobre a nossa vida, porque se Deus governa a minha vida, eu vou lembrar de Mateus 6. Por que eu vou ficar preocupado com o dia de amanhã? Basta cada dia o seu próprio mal, ou seja, eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o que é necessário para a minha vida Ele vai me dar, e Ele vai me garantir, Ele vai me sustentar. Nem toda a nossa preocupação vai fazer aumentar um cabelo na nossa cabeça. Exatamente. E lembrar, vai fazer diminuir. Exatamente. E lembrar de um detalhe, né? Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, meu amigo, essa é a realidade que precisa fazer parte da nossa vida e do nosso coração. Lembrando, irmãos, que pensando assim do que será de nós, e voltando àquele tema do que a gente pode aprender com o que está acontecendo, Provérbios, Salomão nos lembra buscar sabedoria. Sim. Porque a sabedoria, ele diz, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Nesse momento que a gente vê, é decretada uma quarentena, as pessoas pegam suas matutas e vão para a praia, ou vão passear na praça. Busquemos sempre a sabedoria, porque a sabedoria nos guardará do coronavírus. Ela será nosso escudo contra todas as enfermidades. Exato. A sabedoria, e lembrando que a sabedoria de Deus, como diz Paulo em 1 Coríntios, a sabedoria e o poder de Deus é Cristo. Tem uma coisa que eu marquei aqui também, né? Eu acho que agora também é um momento oportuno de lembrar desse texto de Lamentações 3, de 21 a 27. É hora da gente trazer à memória aquilo que dá esperança, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jogo na sua mocidade. Ou seja, agora é hora da gente trazer a memória que dá esperança. Agora é a hora de nós confiarmos nessas misericórdias do Senhor sobre a nossa vida. É a hora de nos guardarmos, irmãos. Vamos falar e refalar e repetir. É hora de você se privar. Álcool gel, né? Pega isso aqui, passa na mãozinha. Mas lembre de um detalhe, tá bom? Não adianta você ficar passando e lotando muito, não. Já teve uns que falaram aí que também pode criar uma película aqui, ele ficar até um negócio meio doido aí. O quanto mais você lava aqui, ok, mas lembre, você saiu, chegou em casa, toma um banho, lava bem a sua mão. É hora de se cuidar, relacionado à nossa vida, relacionado ao Senhor. É hora de trazer aquilo que nos dá esperança. Traga aquilo que te dá esperança. O que dá esperança? Se Jesus é o mesmo ontem, hoje, será? Ele é o mesmo que fez milagres no passado, faz milagre hoje. Ele é o mesmo que agiu na história, Ele vai agir hoje e agirá no futuro. É o mesmo Deus que se fez presente no passado, é o mesmo Deus que se faz presente, é o mesmo Deus que se fará. Traga isso é trazer a memória ao que dá esperança. E lembrando, irmãos, o que podemos aprender com isso? Lembrando que os irmãos têm perguntado sobre a questão de cancelarmos cultos e reuniões. Então lembre, irmãos, se você está sentindo falta, irmãos, lembrem, então, aprendam o valor de estarmos juntos. Como o pastor havia falado aqui antes, a gente tem que buscar agora lembrar daquela alegria que temos na comunhão, para quando podemos estar de volta, nos alegremos juntos. Eu acho que isso também é uma coisa que Deus está tentando nos ensinar. Sim. A dar valor às nossas reuniões, a dar valor a estarmos juntos. Estar aqui na EBD, 9 da manhã, entenderam, irmãos? Um recadinho aí para os irmãos. Nos cultos de terça, de quinta, culto à noite. Essa é a realidade da nossa igreja, tá bom, queridos? Escola dominical às 9, o culto às 19h30 no domingo, às 20 horas reunião de oração, às terças-feiras e quinta-feiras, às 20 horas, culto de adoração a nosso Deus com pregação da palavra do Senhor. Então a gente tem que aprende a dar valor nessas coisas que a gente pede. Isso é importante.
Mais alguma coisa? Eu quero. Vai finalizar já? Então tá bom. Tá com o senhor. Tá comigo já? Então não, tá bom, gente. Deixa eu ver aqui. Não faz uma hora que a gente está aqui ainda. É brincadeira, queridos. A intenção não é ocupar muito o seu tempo, tá bom? Mas é fazer você refletir e ser abençoado. Tem uma das perguntas que surgem também nesse momento, eu quero finalizar com isso. Como que a gente pode vencer o medo nesse momento, né? Como nós podemos passar, vivenciar essa realidade, né, que nós estamos passando? Então eu queria lembrar de algumas coisas aqui. Eu não vou adentrar porque não é uma mensagem, tá bom? Eu não vou adentrar a fundo a cada uma dessas questões, mas como podemos vencer agora esse medo do corona? Como nós podemos vencer essa situação? Primeiro, tendo fé. Hebreus 11:1, Marcos vai abrir aqui para ler, para eu não falar errado, mas tendo fé, queridos. A Bíblia diz lá em Romanos que o justo viverá pela fé. Hebreus 11:1 diz que a fé está relacionado a essa questão das coisas que se esperam e a convicção daquilo que nós não vemos. E isso é importante para a nossa vida, né? Se eu falei errado, você me corrige. Se eu falei certo, você só completa, Marcos. Só fala aí, só lê o versículo. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, a primeira coisa para a gente vencer esse momento é tendo fé. As outras, eu vou falar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas, né? Mais que um sermão de 3 pontos hoje. Mas assim, outra coisa, como é que nós vencemos? Isso não foi presbiteriano, né? Confiando em Deus, queridos. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. É confiança. Salmo 46:1, Salmo 62, de 5 a 8, Salmo 23:4, né? Por mais que eu ande pelo vale da sombra da morte. Salmo 37:5, entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Confiando em Deus. Como você vai vencer esse momento, querido? Confie no Senhor, tenha fé, confie nele, ele sabe o que está fazendo, ele sabe porque ele permitiu essa realidade, ele está no controle de todas as coisas. O que cabe a mim, o que cabe a você é confiar no Senhor. Outra coisa importante para nós vencermos esse momento, outra verdade, buscar nos fortalecer em intimidade com o nosso Senhor. Nós precisamos viver a realidade do Salmo primeiro, meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Você precisa dar uma lida depois do Salmo 119, do 97 ao 104, quando o salmista fala a importância que é ele meditar na lei do Senhor, dá sabedoria, dá discernimento, dá a ele conhecimento. Medite nisso. Ou seja, como nós vamos vencer, queridos, esse momento? Buscando nos fortalecer em intimidade com Deus. Leia as Escrituras, ore, se relacione com Deus, viva a vida de Deus na sua vida, clame por Ele, busque, anseie pela vida dEle na sua vida. Ore mesmo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, governa a minha vida como o Senhor governa o céu, cuida de mim como o Senhor cuida de todas as coisas. Busque isso com Ele. Uma outra verdade, Marcos, que a palavra do Senhor também nos ensina, é crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Como eu falei há pouco aqui, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que serão necessárias para a sua vida Ele vai te acrescentar, querido. Mateus 6, de 25 a 34, leia com calma, veja essa realidade do sustento de Deus, as aves do céu, as plantas, que nem Salomão toda a sua glória se vestiu belamente como elas. Creia que Deus Ele está no controle. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Olhe para o Salmo 139, meu filho, minha filha, Deus conhece você por inteiro, foi Ele que te criou. Você ainda não era nem uma substância formada, Ele já sabia a respeito da tua vida, as palavras nem chegam à boca, já sabe, se suba ao céu, se faça a cama no mais profundo abismo, Deus está lá, Deus está presente. Queridos, Deus está no controle de todas as coisas, Ele sabe o que Ele está fazendo. Isso é uma das coisas que precisa estar no nosso coração, para nós vivenciarmos isso, passarmos por esse momento. A quinta verdade que a palavra de Deus também nos ensina, creia que Deus é um Deus de milagres. Você falou agora há pouco, Marcos, a respeito dos infectados, né? Às vezes tem crente, filho de crente, pai de crente, mãe de crente, vó, avô, tio, tia, infectado, ou está lá correndo risco. Creia que Deus é um Deus de milagres, gente. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será para todo sempre. Creia que da mesma forma que Deus curou cego, coxo, fez paralítico andar, que Deus curou leprosos, que Deus ressuscitou pessoas. Creia que quando Ele tocou no esquife, o filho daquela mulher voltou à vida. Deus também pode fazer isso. Ele é um Deus de milagres.
Creia que Deus pode também, meu filho, minha filha, em nome de Jesus, dar sabedoria aos médicos, dar sabedoria aos cientistas, aqueles que estão preocupados, procurando o remédio correto, procurando aí fazer aquilo que é necessário. Creia que tudo isso pode ser usado por Deus para fazer um milagre, para transformar essa história, para reverter esse quadro. Daqui a pouco a gente vai descobrir aí que alguém foi abençoado com sabedoria e descobriram a cura, descobriram a cura aí do coronavírus, ou o remédio que vai ser tomado para evitar o coronavírus. Isso é milagre, é Deus que dá sabedoria para o ser humano, meu filho. Então creia que Deus é um Deus de milagre. E por último, faça a sua parte. Como é que nós vamos viver por isso? Faça a sua parte. Eu quero voltar ao que nós citamos. Paulo fala para Timóteo, no finalzinho lá da sua carta: cuide de ti mesmo, cuide da sua vida, meu filho. Aproveite esse momento, cuide de você. Cuida, não se coloque em risco, não coloque os seus em risco. Faça a sua parte, se proteja, sabe? Viva essa realidade. Lembra de Lucas que a gente leu. Tome cuidado, às vezes a gente fica tão preocupado somente com os vícios, com isso, com aquilo, é a pornografia, é a traição, é a droga, é a cerveja, é isso, aquilo. Cuide da sua vida para que nada afete o seu coração, inclusive as coisas deste século que a gente está vivendo. Lembre do que a palavra de Deus diz: a sua esperança, se ela se limita apenas a que nós estamos vivendo aqui, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E eu não sou infeliz, porque a minha esperança em Cristo não se limita ao coronavírus, se limita à realidade da eternidade, é muito além disso. Mas para eu chegar na eternidade, eu vou fazer o que eu tiver que fazer aqui, vou cuidar de mim, vou cuidar da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, vou fazer o máximo. Então tenha fé, confie no Senhor, se fortaleça, creia que Deus está no controle, creia que Ele é um Deus de milagre e faça a sua parte, tá bom? Isso é um pouco, apenas 6 coisas, mas tem muitas outras coisas que a gente pode fazer para vivenciar. Isso é apenas um pouco daquilo que nós podemos fazer. Lembre que Deus, Ele é um Deus soberano sobre todas as coisas. Ele é conhecedor de todas as coisas, Ele está presente em todas as coisas, e Ele é real, tá bom? Ele é real, Ele tem todo o poder, Ele pode fazer o que Ele quiser. Cabe a mim, cabe a você nos rendermos a Ele. E Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, Marcos? Amém. Só mais uma lembrancinha aí, irmãos. É uma baixura isso ainda. É que a gente tem visto as pessoas entrando em tanta preocupação, até um pouco exacerbada. Irmãos, se cuidem, porque se cuidando, você vai estar cuidando do outro. Se cuidem, porque amando a você nesse momento, você vai estar amando o seu próximo. Porque você pode ser aquele que poderia levar ao prêmio. Você se cuidando, você está salvando a vida. Exatamente. E essa não é a primeira pandemia do mundo, e nem vai ser a última. Jesus disse que viriam várias. E a gente pode ser que muitas coisas a gente pode estar esperando que vai tudo cair, tudo desabar, vai tudo acabar. Não vai. Isso vai passar, virão outros. A não ser que Jesus volte agora, vai que nós não sabemos, mas o mundo não vai acabar com uma pandemia, não vai acabar com uma doença. O mundo vai acabar quando Deus voltar, rasgar os céus e chamar os seus para morar com Ele. Exato. É isso aí. Vamos fazer a nossa parte, igreja? Enquanto isso, enquanto nossa igreja não se reúne de novo, nós estamos pensando, né? Domingo, amanhã à noite, às 19h30, nós vamos ter nosso culto online. Eu não vou ter a equipe toda de louvor aqui, tá bom? Como algumas igrejas estão fazendo. Vai vir só eu e o meu líder de louvor aqui. Nós vamos fazer o louvor da igreja e vou pregar. Vai ser uma novidade para mim também, pregar sem o povo aqui, mas tudo bem. E nós não teremos as programações, ainda continuaremos dessa forma. Na terça e na quinta nós não temos reunião de oração nem culto. Então possivelmente já na terça-feira, no mesmo horário da reunião de oração, eu faço mais uma live. Agora, talvez lá de casa, não venho aqui para a igreja, estou decidindo ainda, mas aconteça uma live na terça-feira às 8 horas, para a gente estudar mais um texto das Escrituras, uma devocional. Na quinta-feira, da mesma forma. No próximo domingo, culto, de novo online, às 19h30, como é o nosso horário aqui. E nós vamos vendo como serão as orientações aí dos nossos líderes, governantes, da Presidência da República, o nosso governador
João Dória, ele deu uma quarentena aí de 15 dias a partir de terça-feira. Então, como for acontecendo, a liderança da nossa igreja também reunida for determinando, entendendo qual é a melhor forma de nós agirmos, nós vamos passando e repassando isso para a igreja, para que mesmo não estando presente em corpo, né, na igreja, nós possamos nos unir aí, pelo menos no Facebook, no YouTube. Nós criamos um canal no YouTube, ainda não conseguimos fazer a transmissão por lá, mas vamos jogar para o YouTube esse vídeo de hoje. Então, você pode acompanhar também depois pelo YouTube. O nome do canal? IP Jardim Panorama, né? O nome do nosso canal. E no Facebook IP Jardim Panorama também. Você pode acompanhar a gente. E o desejo do nosso coração é que Deus te abençoe, te fortaleça e coloque no seu coração esse senso, né, de buscá-lo enquanto você estiver reunido com a sua família. Lembre, você não está sozinho, tá bom, querido? Você pode nos contactar pelo telefone, pode nos contactar pelo WhatsApp, pode fazer chamado de vídeo. Isso não só para mim, que sou pastor, o Marcos, que é nosso superintendente da escola dominical, mas você pode fazer isso com qualquer um dos membros da igreja. Nós estaremos à disposição para abençoar a sua vida, e esse é o desejo do nosso coração, que mesmo nesse tempo de incertezas, a certeza de que Deus é bom, de que Deus é fiel, de que Deus é real, faça parte do nosso coração, que Ele é um Deus confiável, faça parte do nosso coração, e que nós firmemos isso dia após dia, em nome de Jesus. Quero agradecer os irmãos que estiveram com a gente aí. Muito obrigado pela paciência. Eu vi que os irmãos não colocaram perguntas, mas eles participaram bastante, falaram bastante nos comentários. Então, muito obrigado, irmãos. O que a gente puder estar fazendo para estar abençoando a igreja, a gente vai estar tentando. Nós vamos estar nos esforçando para fazê-lo. Fazer uma oração? Faz para encerrar? Faz. Senhor Deus e Pai, nos colocamos na Sua presença, ó Santo Deus, confiando em Ti, que Tu és soberano e Tua providência não nos abandona em momento nenhum. É verdade. Também sabemos, Pai, que em todo lugar, onde quer que esteja uma pessoa que tenha sofrido ou esteja sofrendo com essa enfermidade, que o Senhor é presente. Sim. E que o Senhor está ali com sua mão estendida para cuidar, curar e sarar aqueles que clamarem pelo Teu nome. Amém, Senhor. Senhor. Que a Sua igreja, Senhor, mesmo que não reunida em corpo, Senhor, reunida em espírito, ore e por essa nação. Ore pelo mundo, Senhor, pela Tua igreja que está em todo lugar dessa terra, e por aqueles que ainda em trevas, Senhor, nós devemos clamar e amar. Senhor, dá-nos sabedoria para viver esse momento de crise. Dá-nos entendimento de que tudo tem seu tempo debaixo do sol. É verdade. Dá-nos força, Senhor, para não cair, Senhor, no desânimo, no desespero, mas fortalecendo-nos uns aos outros nos nossos lares, nossas famílias, nossas casas. Sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor não se departa de nós, Senhor. É verdade. Que nosso espírito esteja sempre buscando o Senhor em oração. Fortalece-nos, Senhor, para Te buscarmos em nossos lares, para exercitarmos a nossa fé um com o outro, em nossa casa, marido com mulher, pai com filho, aquele que está só, que o busque no seu quarto. Que nós normais, Senhor, achamos que isso é o fim, mas que sempre nossa esperança está além, na eternidade, Senhor. É verdade, Deus. Fortaleça, clamamos a Ti sempre, em nome de Jesus, sabendo que Tu és a nossa esperança, Tua alegria é a nossa força, Senhor. É verdade, Senhor. Em nome de Jesus, Te louvamos e agradecemos pela força que o Senhor nos dá, pela esperança e sabedoria, pelo Teu Evangelho que nos dá paz. Em nome de Jesus, Te agradecemos e pedimos. Amém. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe em nome de Jesus. O Espírito Santo caminhe com você a cada dia e esteja presente na sua vida. Marcão, Deus te abençoe, meu filho, em nome de Jesus. O Marcos vai dar a volta aí, ele vai desligar. Tenha uma boa noite, tenha aí um dia, uma tarde, quando você ouvir, abençoado na presença do nosso Deus. Obrigado por estar com a gente nesse tempo.